Salve, salve, simpatia! Agora o nosso resumão vai ter edições extraordinárias. E nessa edição especial do resumão, a gente vai saber um pouco mais sobre a arma mais importante que a gente tem contra o vírus SARS-CoV-2, a vacina, junto com as máscaras, o isolamento e a higiene das mãos, é claro. E para isso, eu vou contar com o auxílio luxuoso do Dr. Luiz Vicente Riso, imunologista, diretor superintendente do Departamento de Pesquisas do Hospital Albert Einstein, que fica aqui em São Paulo. Doutor Riso, super obrigada pelo esse seu precioso tempo e dividir com a gente o que a gente tem de mais precioso que hoje em dia, desde sempre, mas hoje em dia tão com luz, né, que é o saber da ciência. Por isso eu queria começar por uma coisa bem básica. Talvez eu saiba o que seja, mas o que é, no sentido científico, e bem simples, para a gente entender, saúde? Então, você tem uma definição razoavelmente simples e um pouco fluida do que é saúde, né? E, obviamente, quando a gente pensa em saúde, porque a gente é bem antropocêntrico, né? A gente pensa na saúde do ser humano, mas os outros seres também têm saúde, entre aspas, né? E um ser que tem saúde é um ser cujo organismo está em equilíbrio com o meio ambiente interno e externo. Então, essa é a definição mais simples, mais direta de saúde. Você tem um organismo que é capaz de responder sem lesão aos estímulos do meio ambiente interno e externo. Então, obviamente, uma pessoa que tem um problema endocrinológico, né, ela tem um agravo à saúde, porque o ambiente interno dela não está correto, vamos dizer assim. Então, o equilíbrio com o meio ambiente é a definição mais simples que você pode dar do que é um ser saudável, né? E aí, obviamente, você engloba para os seres humanos, né, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio mental, enfim, né? Não é só uma questão de hormônios e células, é bem mais amplo do que isto, saúde, né? Nossa, no começo dessa pandemia eu falava tanto isso, eu falava, a gente tem duas batalhas pela frente, cuidar da saúde, que eu chamo de física, como também da saúde mental. Você vê que isso não é um negócio novo, né? Na Grécia Antiga, você já tinha o conceito de mens sana in corpore sano, né? Sim, sim. Então, no final das contas, a gente acha que a gente fica muito esperto, mas há 4.000 anos atrás, os gregos já sabiam disso. Aquele povo dali, os gregos, egípcios, né? Aprendemos muito, ainda temos que aprender com eles. Agora, a saúde está em desequilíbrio. E por isso a palavra do ano, no dicionário Merriam-Webster, foi pandemia. Nesse aspecto, o que é pandemia? Então, ordinariamente, esse conceito de epidemia e pandemia, ele se associa a doenças infecciosas. Mas a gente, na medicina, tem usado para qualquer agravo à saúde, né? Neste caso, nós estamos falando de uma epidemia que engloba o mundo todo, daí o PAN, né? E o que é uma epidemia? É um aumento de mais de 50% do número esperado de casos de uma dada doença. Então, por exemplo, a gente tem uma doença endêmica, que é a gripe, né? Influenza. Todo ano você espera um determinado número de casos, 20 mil casos, 30 mil casos. Se você tiver 60 mil casos, você tem uma epidemia de gripe. Se o aumento for no mundo inteiro, você tem uma pandemia. Então, uma pandemia é um aumento mundial do número esperado de casos de uma doença. É claro que para o coronavírus, para a Covid-19, isso é um pouco fluido, né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa qual era o número de casos esperados de infecção pelo SARS-CoV-2 em março de 2019, a resposta ia ser zero, porque a gente não conhecia o vírus do ponto de vista de infecção de humanos. Sabia-se que ele infectava alguns animais silvestres. Então, é isso, né? Aumentou mais do que você esperava o número de casos e abarcou o mundo inteiro, portanto, pandemia. Bom, o nome dele é SARS-CoV-2, o vírus. E contra vírus, e aí vamos chegar onde eu quero conversar muito com o senhor. Contra o vírus,
Vacina. O que é a eficácia de uma vacina? Então, a eficácia, ordinariamente, ela é medida pelo nível de proteção que você dá contra um fator. Tá? Aliás, vamos dar um passo atrás? Desculpa, doutor Riso, vamos dar um passo atrás? Claro, imagina. O que é vacina? Então, vacina, Né? o nome é usado nem sempre corretamente, né? O nome, na realidade, é originário da primeira vacina que nós tivemos, né? Que foi uma vacina feita em 1793 por um cirurgião inglês, Niels Yerner, né? Que observou que as pessoas que trabalhavam com gado, elas não pegavam varíola, tá? A varíola em inglês é chamada de smallpox, né? Bolinha pequena. E a vaca, né? Ela tem tem a varíola da vaca, tá? Que é o cowpox, né? A bolinha da vaca. Né? E esse cara fez essa observação, que na realidade é uma observação que data da China, de 1500 até antes disso. Então, o que ele fazia? Ele raspava a pústula da vaca, da varíola da vaca, da cowpox, e botava no ser humano. Daí o nome vacínia, porque veio da vaca. Tá? E mesmo sendo em inglês, utilizou-se a palavra em latim. Tá? Então, vacínia, porque vinha da vaca, vacina. O que é a vacina? É uma tentativa da medicina de fornecer para o sistema imune do ser humano, mas pode ser para outros animais, a gente tem vacina para tudo que é bicho. Cachorro toma vacina, vaca toma vacina. Tá? De fornecer para o sistema imune de um indivíduo um retrato falado do bandido. Tá? Então, ao invés de você pegar a infecção, você tem um retrato falado. Esse retrato falado pode ser apresentado de diversas maneiras. Hoje a gente está vendo aí uma gama enorme de estratégias vacinais, que vão desde as estratégias mais simples, como ter o próprio vírus inativado, né? Então você pega o próprio coronavírus e você destrói a capacidade proliferativa dele, que é o mais simples que tem, né? Até coisas mais complexas, como pegar o RNA do vírus e colocar o RNA do vírus dentro da célula. Né? Mas a ideia é essa, é dar para o sistema imune um retrato falar de quem é o bandido. Fala assim, olha, isso aqui é um bandido. Quando você vir esta estrutura molecular, reaja, porque ele vai te atacar. Então, esse é o conceito simples de uma vacina. Aí a gente volta lá. Qual é a eficácia e como interpretar essa eficácia? Então, a questão da eficácia depende do que você está olhando, mas basicamente é a porcentagem de proteção que você tem contra um determinado elemento. Então, vamos pegar, por exemplo, a eficácia para pegar no Coronavac, a eficácia para o desenvolvimento de doença. Né? Então, o que você está chamando de desenvolvimento de doença é aquele indivíduo que precisa ir ao hospital para ser tratado. Você pega um número de pessoas vacinadas, uma vacina X, um número de pessoas que não foi vacinada, ou que recebeu placebo, ou que recebeu uma vacina não correlata, e no final de um determinado número de infecções totais desse grupo, você consegue olhar quantas pessoas foram infectadas no grupo que tomou a vacina versus no outro grupo, e aí você calcula a eficácia para o desenvolvimento de doença. Você pode calcular a eficácia para a proteção contra a morte. Então, aí você vai olhar quantas pessoas morreram no fim de um determinado tempo. Né? E existem métodos estatísticos muito sofisticados que vêm sendo desenvolvidos há dezenas de anos para ter certeza que isso tem uma validade. Né? Sim. Que não é ao acaso, que não é... Enfim. Não é. Não é tão simples assim como vocês tentam explicar para nós que somos leigos. Não é pegou 100, vacinou 50, vacinou 50. Não é isso, é uma matemática muito sofisticada. Tem uma matemática, uma bioestatística muito sofisticada atrás disso, né? E que é o que permite que nos últimos 40 anos a gente tenha tido um desenvolvimento maluco de novas medicações e novas vacinas, porque começou a se entender, né, quais eram os números mínimos necessários para você ter, no final, um negócio que é representativo da população humana. Agora, a gente tem muitas vacinas disponíveis hoje, né? Muitas com relação ao curto prazo de tempo, e isso é uma grande vitória. Deixa eu cortar um pouco de novo o nosso caminho. Isso é uma grande vitória da ciência, a gente ter, num curto espaço de tempo, tantas vacinas com eficácias excelentes, né, ótimas, à nossa disposição, não é não?
Sim. Tem algumas coisas que precisam estar na mente das pessoas, né? Porque até o pessoal que é anti-vacina tem usado isso com grande... Não, mas como é que em um ano você pode desenvolver Sim. tantas vacinas? Primeira Uma coisa é o visão seguinte... completamente oposta à minha, né? Porque eu tenho uma Exato, visão muito... Nossa, que maravilha que conseguiram em um ano. Mas tem muita gente falando, um ano isso não vai funcionar. Claro que vai. Isso, só pode ser picaretagem, né? E eu gostaria de falar com essas pessoas, porque as pessoas que já gostam de vacina, a gente não precisa, é como se diz nos Estados Unidos, você não precisa pregar para o coro da igreja, né? Então, o que acontece, o que as pessoas precisam ter em mente é o seguinte, mesmo as novas tecnologias, essa tecnologia da Advac, que é usada para a vacina da Janssen, que acabou de ser aprovada nos Estados Unidos, com 80,6% de eficácia para internações, que é um resultado excelente, ou a vacina utilizando o RNA mensageiro, que é a vacina da Moderna, que é a vacina da Pfizer, que são as duas mais famosas, mas tem uma outra companhia alemã chamada CureVac, que também está enveredando por essa área, você tem outras companhias também em outros países que estão andando por isso. Esta tecnologia é uma tecnologia que já tem 30 anos. Tá? Ela nunca foi usada para vacinas, mas ela já estava em ensaios clínicos para doenças autoimunes, para câncer. Né? Então, o avanço é realmente muito importante, como você falou. Né? A gente tem que lembrar que não tem precedentes na história da humanidade a quantidade de dinheiro que se pôs e a quantidade de mentes que se pôs para um fim. Tá? Nunca tantos cientistas trabalharam por um fim num período de tempo como esse. No mundo juntos, inteiro. Né? No mundo inteiro. Isso também é um passo isso muito importante. Se a gente voltar, por exemplo, a um outro grande salto tecnológico da humanidade, que foi a chegada do homem à Lua, né? Você tinha grandes cientistas, mas era basicamente os Estados Unidos e a União Soviética. E eles não colaboravam, eles não trocavam figurinha. Não trocavam informação. Né? Então, a gente está tendo um momento que, conquanto seja um momento desastroso, com os milhões de mortos no mundo, os 250 mais agora, já 1.000 mortos no Brasil, e nada vai poder aplacar esta dor, né? A despeito disto, é um momento muito bonito da humanidade. Né? Sim. Porque as pessoas estão se dando a mão, estão entendendo que a colaboração na ciência ela é mais importante que a competição. Né? Hoje nós trocamos informações entre os hospitais, aqui no Brasil e no mundo todo, de uma maneira que nós não trocaríamos no passado, porque tem aquela história, se eu falar para o cara como é que eu faço, ele vai fazer também, vai tomar meu paciente. Isso acabou. Né? E ainda bem que acabou, porque é para o benefício da humanidade que a medicina existe, não para nenhuma outra coisa. Né? Então, as pessoas precisam ter em mente que não houve nenhum milagre, ninguém fez nada toque de caixa. Esses estudos todos estão sendo conduzidos com muita tranquilidade, baseado naqueles números que nós conversamos, são algoritmos muito sofisticados para entender a representatividade de um grupo de pessoas com relação ao mundo. A maior parte das vacinas, ou das vacinas que estão disponíveis, estão se preocupando em fazer ensaios clínicos em todas as populações diferentes para contemplar as questões sociais, econômicas e as próprias condições locais, porque o meu sistema imune, que cresci no Brasil e tal, é diferente do cara que cresceu na Suécia. Nós somos expostos a diferentes desafios imunológicos. Então, a vacina pode funcionar um pouco diferente em mim do que funciona no cara na Suécia. Por isso que esses ensaios clínicos globais são muito importantes. Né? E todos os grandes atores têm se ocupado com isso e têm buscado fazer os ensaios em todos os países, ou pelo menos em todos os continentes, de forma que a gente tenha um dado que é preciso, que é seguro e que traz alento nesse momento. Né? Obviamente, com a questão das variantes, a gente vai precisar de vacinas que sejam amigáveis a rapidamente trocar para variante. Mas isso também já está contemplado em várias dessas vacinas e a gente fica tranquilo de que essa resposta está vindo aí, e a hora que a gente conseguir vacinar o número apropriado de pessoas, nós vamos virar esse jogo. Que número é esse? Né? Que número é esse? Qual é a porcentagem de pessoas que precisaria ser vacinada para a gente ter o que chamamos de imunidade de rebanho, é isso? Então, eu queria fazer um apêndice com relação à imunidade de rebanho. O conceito de imunidade de rebanho ele se aplica para algumas infecções virais, principalmente aquelas onde você tem uma transmissão comunitária e onde a resposta à infecção em si ela é o que a gente chama de esterilizante. Tá? Então, paralisia infantil, sarampo,
talvez funcione para gripe, a gente não tem certeza. Então, a gente não sabe se o conceito de imunidade de rebanho realmente vai se aplicar para o coronavírus, porque ele tem um comportamento diferente dessas outras patologias. Isto posto, não é necessariamente a imunidade de rebanho que te protege, mas é a própria imunidade individual. E tem uma série de representações gráficas muito bonitas com isso, usando fósforo, usando dominós que estão caindo. Sim, Né? a do fósforo Então, é muito boa, né? É excelente essas representações gráficas, porque elas trazem para a cabeça do leigo, e às vezes até mesmo do médico que não está acostumado com conceitos de epidemiologia e de imunologia, como é que, com ou sem imunidade de rebanho, a imunidade individual contribui para a imunidade de todo mundo. Né? Então, este número preciso a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é o seguinte: para impedir o aparecimento de novas cepas, nós precisamos imunizar em excesso de 50% das pessoas num espaço curto de tempo. Né? Em excesso, Então, mais de 50%. A doutora Margarete Falcão bate muito na tecla dos 70%. Acho que todo mundo já viu lá na televisão falando isso. Ela está num número para lá de ideal. 60% já estamos no lucro. Acima de 50% nós já estaríamos no lucro, porque a briga agora é impedir o surgimento de variantes que não sejam responsivas à vacina, ou que consigam escapar da imunidade gerada pela vacina. Uhum. Tá? E essa questão do surgimento das variantes é uma questão que eu tenho trazido muitas vezes, e desculpe, eu vou trazer novamente aqui, porque eu acho que é um negócio importante, que é a questão da responsabilidade individual. Tá? Muito se fala da liderança e de não sei o quê, e da liderança isso, a liderança aquilo. E eu acho que realmente as lideranças têm o papel, e é por isso que exercem e têm o título de liderança, seja qual seja. Exatamente. E a gente cresceu também com o exemplo vem de cima, né? Exatamente. O exemplo vem de cima, da liderança. Mas... Só que o indivíduo, ele tem um papel e uma força que ele precisa entender. Quando eu me deixo infectar por um motivo qualquer, porque eu não fiz o distanciamento, porque eu não usei máscara quando eu devia, porque eu fui para uma aglomeração qualquer desprotegido, né? Eu posso estar fazendo uma conta que é a seguinte: olha, eu sou jovem, eu não tenho comorbidade, eu consigo testar, então eu não vou visitar meu avô, a hora que passar, está tudo ok. A conta que você não está fazendo é que todo ser humano infectado é um bilhete de loteria que a gente dá para o vírus para ele gerar em mim uma variante que não vai ser responsiva à vacina. Eu até posso conseguir lidar com ela, mas o próximo cara não consegue. As variantes só aparecem quando o vírus passa do indivíduo A para o indivíduo B, porque ele sofre uma pressão evolutiva que é a mudança de meio ambiente. O vírus não é nosso inimigo. Ele, para dizer a verdade, como não pensa, sequer sabe que a gente existe. Ele tem uma missão embutida que é de proliferar. Ele entrou ali proliferar... Ele entrou ali só para se reproduzir. Exatamente. Ele não queria matar a gente. Aliás, matar a gente é um mau negócio para ele, né? Exato. E como ele não pensa, ele às vezes mata. Pois né? Por isso que eu não gosto muito da analogia bélica. Nós estamos numa guerra, não sei. Eu não gosto, porque uma guerra você tem um adversário que você pode até convencer ele que a guerra não é boa. Não há convencimento de um vírus. É a natureza e a evolução que Charles Darwin pensou lá em 1840 e depois em 1860 e tanto escreveu. É a natureza e a evolução acontecendo na nossa frente. Né? Então, o indivíduo tem que entender que a hora que ele decide se expor, ele não está tomando uma decisão baseada em si próprio ou na sua família próxima. Ele está tomando uma decisão para a humanidade inteira, porque não há como saber se a variante que nós não vamos conseguir lidar não vai surgir no corpo de uma pessoa perfeitamente saudável. Então, liderança é importante e tal. Mas as pessoas precisam ter um entendimento que elas têm uma responsabilidade muito grande sobre o que está acontecendo e têm o poder de ser aquele fósforo que vai sair. Que vai sair mas eu tenho que trabalhar. Então, use máscara. Mantenha o distanciamento. Higienize as suas mãos. Isso daí é comprovadamente também extremamente eficiente, o uso das máscaras e a higiene das mãos. Se eu estiver de máscara e você estiver de máscara e um de nós dois estiver contaminado e nós mantivermos a distância de 1,6 m, 96,4% de proteção. Eu tenho
Eu tenho mais chance de ter meu celular roubado na Avenida Paulista, num dia normal, do que de pegar Covid se você estiver doente e nós dois estivermos de máscara. Já a gente tem pesquisa se esse distanciamento não for respeitado? Sim, quando o distanciamento não é respeitado, a máscara vai ficando menos eficiente. Quanto mais próximo você está, menos eficiente é a máscara. Tá? A gente tem que lembrar que os vírus saem da gente, quando você está expelindo o vírus, eles saem em partículas de água, visíveis ou não visíveis. O que a máscara faz é prender a partícula. Mas as máscaras normais, essas que nós usamos ordinariamente, elas têm poros que são maiores do que o vírus. Então, o vírus consegue perpassar a máscara se você estiver muito próximo. Se você não tiver, ele vai cair no chão e a gente sabe que ele não sobrevive tanto quanto a gente achava lá atrás, né? No começo Sim. falava em 3 dias, 5 anos, parecia a múmia do Egito, o vírus. Eu vivia brincando, falava assim, gente, calma, esse vírus ele nasceu em Wuhan, ele não veio de Krypton, não é o supervírus, né? Então ele não vai sobreviver mais. Então a máscara e o distanciamento são muito importantes, são incrivelmente eficientes no planejamento da proteção individual. Mas as pessoas precisam usar. Eu uso máscara para te proteger. Você usa máscara para me proteger. Negócio fechado. Quando você decide não usar a máscara, você não está pondo a sua vida em risco. Você está pondo a minha. Porque a sua máscara me protege do seu vírus. A menos que você esteja usando uma N95, né, que é aquela máscara que a gente vê depois as marcas nos rostos dos nossos profissionais de saúde, a máscara não é para te proteger, é para proteger o próximo do vírus que fica preso na sua gotícula a hora que você fala, a hora que você respira, ela fica presa na sua máscara, você não passa para o próximo. O cara que não usa máscara não está jogando com a sua vida, está jogando com a vida do outro. Vem cá, eu vou pegar de novo esse atalho, porque a minha proposta era só falar sobre vacina, mas é tão importante. Desculpa, estou te atrapalhando. Não, é muito importante, porque foi o que o senhor falou. Falar com quem já é pró-vacina, falar com quem já usa máscara, é pregar, né, para o meu próprio rebanho. Mas eu quero falar com quem não usa máscara. E existem pessoas que não usam mais máscaras agora falando, mas eu já peguei. Pois é, você já pegou, mas você não sabe se você está carregando o vírus ou não. A máscara, eu insisto, a máscara você usa em respeito ao próximo, não em autorrespeito. A decisão de não usar máscara não é uma decisão de se expor, é uma decisão de expor ao outro ao vírus que você carrega. Insisto, a menos que você use uma N95. Se você estiver disposto a terminar todos os dias, como os nossos profissionais de UTI e pronto atendimento terminam, com aquelas marcas, aqueles hematomas no rosto, tudo bem, você está decidindo se proteger. Né? Eu só uso a máscara quando eu vou ver paciente meu que está internado com Covid. Né? Ordinariamente, eu uso a máscara comum, né? Quando eu estou na presença de outras pessoas. Estou aqui sem máscara, porque estou numa sala sozinho, então não estou correndo o risco de passar para ninguém. Né? É muito importante que os indivíduos assumam a responsabilidade que é deles e não empurrem a responsabilidade que é deles para outrem. Tá? Minha mãe sempre falava assim. Minha mãe sempre falava assim, se todo mundo faz, você vai fazer também. Se todo mundo pular da ponte, ela sempre falava essa história de pular de ponte. Eu nunca morei perto de ponte nenhuma, mas tinha essa ponte aí em algum lugar no ideário da minha infância. Né? Então, assim, não, mas o fulano... Gente, a máscara é um respeito com o outro. Né? A gente não anda cuspindo na rua, baforando cigarro na cara das pessoas, não é verdade? Não deveria, né? Porque é um desrespeito com o próximo. Não usar máscara não é uma decisão individual, é um desrespeito com a outra pessoa. Mesmo que você tenha pego o vírus, é possível que você esteja carregando uma cepa nova. Você não está mais infectado porque você tem imunidade, mas os coitados do seu vizinho, a pessoa que você encontra na rua, o fulano que pega o ônibus com você, você pode estar levando o vírus para ele. Você tem que pensar em você sempre como um carregador. A hora que você usa máscara, você impede que isso passe para o próximo. Voltando para a vacina. Todo mundo pode tomar vacina, doutor Riso? Essas que estão disponíveis, sim. Eu hoje, inclusive, estava discutindo com um colega do interior de São Paulo o caso de um outro colega que tomou a vacina, teve o desencadeamento de lesões cutâneas e tal. Né? E as vacinas sofrem muito de um problema
que é uma malvadeza com as vacinas, e por isso que criam essas coisas no imaginário das pessoas, que dá autismo, que não sei o que, não sei o que lá, porque Vira jacaré. Vira jacaré. Essa do jacaré é campeão. Eu já tomei vacina e ainda não virei jacaré. Se você Deixa eu precisar, eu ver. até levanto. Eu até Não, tá levanto para mostrar bonitinho. que não tenho cauda. Olha, que não tem Não, não cauda. teve. Não, tá Não tem. ótimo. Tá Tá? Tô perfeito, direitinho. doutor. Né? E já tomei a minha dose. Então, o que acontece? Quando eu vacino pessoas, eu vacino aos milhares. Né? Então, a estatística, ela, no imaginário popular, porque, de novo, a distribuição, como é que as coisas funcionam, não é um negócio muito claro para o leigo e muitas vezes nem para o médico. Né? Mas se eu pegar 100 mil pessoas, um exemplo fácil, pego 100 mil pessoas, faço o cara sair de casa, vir até o Hospital Israelita Albert Einstein e tomar água de coco. Água de coco. E eu seguir essas 100 mil pessoas por um mês. Eu te garanto que tem uma chance razoável de alguém ter uma urticária, porque 15% das pessoas do mundo vão ter urticária. E tem uma chance razoável de alguém desenvolver esclerose múltipla, porque 1 em cada 50 mil pessoas. Então, como eu fiz a pessoa sair de casa, né, ela fica com aquele negócio na cabeça. E é um grande número de pessoas, a pessoa associa o evento com o resultado, mas eles não são ligados. Aquilo aconteceria de qualquer maneira. Uhum. Tá? Então, as vacinas adquiriram no imaginário popular uma reputação indevida porque as pessoas não entendem estatística. Ele fala assim, foi por causa da vacina. Não, porque se eu pegar 1 milhão de pessoas e der aspirina para elas, eu te garanto que 100 vão ter choque anafilático, porque aspirina dá choque anafilático. Né? Mas nessa linha as de vacinas que a gente raciocínio. tem hoje são extremamente seguras. Mesmo uma pessoa imunodeficiente pode tomar. O que pode acontecer é que ela não desenvolva imunidade, porque ela tem uma deficiência imunológica, seja pela idade ou porque está transplantado. Mas as que estão disponíveis não são vacinas que podem proliferar dentro do indivíduo. Ou elas são vacinas de partículas, ou elas são vacinas de vírus inativados. As que nós temos aqui no Brasil agora. Há vacinas de vírus atenuados que estão chegando aí. Essas não podem ser dadas para pessoas que têm deficiências imunológicas, porque o vírus atenuado ele está ainda capaz de proliferar, então ele pode causar algum problema. Mas nós não temos essas ainda no Brasil. As duas que a gente tem aqui, o vírus está inativado. Alguém tem contraindicação dessas vacinas que a gente tem aqui no Brasil? Não. Para essa vacina? Não, não tem. Tem alguém que não pode tomar essa vacina? Então, há uma questão com relação... Essas que a gente tem agora. Então, há uma questão com as grávidas e as mulheres amamentando no bulário da AstraZeneca, mas não da Coronavac. Tá? Então, isto está colocado no bulário porque a vacina não foi testada. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, pelo desenho da vacina, ela não deve causar problema. Seria uma surpresa enorme que ela causasse problema. Tá? Volto ao fato que a gente tem milhões de pessoas vacinadas. Então, a reação de um indivíduo é muito difícil de prever. Se eu der água de coco para 5 milhões de pessoas, é possível que tenha alguém alérgico à água de coco, que vai ter um edema de glote, vai ter alguma coisa assim. Tá? Então, como eu falei, estava discutindo o caso de um paciente, colega médico e tal, que teve uma reação cutânea com a Coronavac, a gente está tentando entender o que é, né? Mas é uma reação que a gente chama de idiosincrática. Ela é do próprio indivíduo, é uma combinação do que o indivíduo é com a vacina, que é imprevisível, a menos que você tivesse testado todos os 7 bilhões de pessoas no planeta. Né? Eu estou fazendo algumas perguntas até agora em causa própria. Eu tenho lúpus inativo. Então, não deve ser um problema nem com a Coronavac, nem com a AstraZeneca. Não, nenhum. Mas eu também tomo vários medicamentos de uso contínuo e essa população idosa aí, então, são os meus amiguinhos de farmácia. Existe medicamento de uso contínuo que pode alterar efeito, então, de vacina?
Os imunossupressores, de modo geral, terão uma função, e você, como tem lúpus, provavelmente você toma algum imunossupressor, algum anti-inflamatório, eles podem diminuir o efeito imunológico que a vacina tem. Eles existem para diminuir a sua resposta imune. Né? Você, por exemplo, não poderia tomar a vacina, não pode tomar de jeito nenhum a vacina da febre amarela. Sim, né? não posso. A febre amarela você não pode tomar, porque é um vírus atenuado, não é um vírus inativado. Tá? Sim. Mas os vírus inativados, eles estão liberados para as pessoas imunodeficientes. A questão da AstraZeneca com o idoso é porque eles não têm dados com pessoas acima de 65 anos. Tá? Por isso, alguns países resolveram não dar. Mas os países que resolveram não dar, como, por exemplo, a Alemanha, têm à sua disposição 8 vacinas diferentes. Então, eles podem se dar ao luxo. Tá? Agora, doutor, tomei a vacina. Há necessidade... Vacina, sim. Estou louca para chegar a minha hora na fila. Há uma necessidade da gente, depois de tomada a vacina, fazer uma sorologia para avaliar se ficou imune? Não há necessidade, e a própria sorologia pode ser enganosa. Tá? Como assim? A sorologia mede um pedaço da resposta imune. Tá? Como eu falei, eu não gosto das comparações bélicas, mas nesse caso é uma comparação que eu acho que é boa. Quando a gente fala da resposta imune, o que a gente está se referindo são as Forças Armadas. E a sorologia mede, vou dar um exemplo, mede a função da Marinha. Tá? Tem outras coisas que não são mensuráveis por testes clínicos normais, são mensuráveis em pesquisa, mas não são mensuráveis por testes clínicos por motivo direto, porque são caras de fazer, por quem tem a reprodutibilidade difícil, né? Que você pode não ver e mesmo assim você está protegido. Então, eu testei, o anticorpo está baixo, isso quer dizer... Não, o que realmente você deve se apegar é aos estudos de eficácia e segurança das vacinas. Tá? Fazer a sorologia depois não é útil. Pode confundir mais do que ajudar. Porque você pode não ter anticorpo, mas ter imunidade celular e você está protegido. E você pode ter um monte de anticorpo, mas o anticorpo não é neutralizante e você não está protegido. Né? Então, toma a vacina, né? Toma a vacina. Toma a segunda dose da vacina, e depois de quanto tempo a gente pode trabalhar a cabeça para estar imune com relação ao vírus? Então, só dou uma notícia aqui, né? Parece que eu sou o cavaleiro do apocalipse. Então, não. São duas coisas diferentes. Então, vamos pegar, por exemplo, a Coronavac. O que se sabe da Coronavac? 28 dias após a segunda dose, as pessoas são consideradas protegidas para a cepa que a Coronavac protege. Tá? Então, a gente não sabe ainda o que acontece, por exemplo, com a variante P1 do Brasil ou com qualquer outra variante, porque não foi testado. Agora nós vamos saber, porque as pessoas estão sendo vacinadas e nós estamos acompanhando as infecções das pessoas vacinadas. Por isso que eu falei que eu vou ser o cavaleiro do apocalipse aqui, né? Mas o que acontece? A hora que eu me vacinar, o ideal é que eu continue me protegendo. Tá? E protegendo as outras pessoas. O fim da máscara, a vida normal, a gente tem que planejar isto para o ano que vem. Tá? É claro que se a gente tivesse conseguido fazer um isolamento 100% quando esse bagulho começou, já teria acabado. Porque o cara fica em casa, ele fica doente, ele vai para o hospital, ele não infecta ninguém no hospital, porque nós aprendemos como nos proteger. Né? Como diz o meu querido amigo professor Fernando Oscar Pavão dos Santos, um dos 5 melhores médicos que eu conheço, nós somos bombeiros, mas não somos suicidas. Então, bombeiro não vai para casa quando tem incêndio, mas você não precisa se expor. Então, você vai para o hospital, você vai ser tratado, você volta para casa, você não infectou ninguém, a infecção morre em você. Né? Se nós tivéssemos feito 100% de isolamento, isso já teria acabado. Agora, eu tenho ouvido muito falar que a pessoa, depois de vacinada, pode ser vetor do vírus. É isso daí. Ela vai carregar esse vírus para outra pessoa. O que é vetor? É exatamente isso. Você pode não estar doente, mas você está carregando o vírus, infectando outras pessoas. Daí a nossa recomendação de que a pessoa continue usando máscara, mesmo vacinada. Tá? Voltamos àquela nossa conversa inicial. A máscara você usa em respeito ao próximo, não para se proteger. Doutor Rizzo, eu sou muito humilde como jornalista, óbvio.
Tem que ser. Faltou lhe perguntar alguma coisa que o senhor acha de fundamental importância para falar para as pessoas? Não, eu creio que não. A gente cobriu a questão das vacinas, que é muito importante, que era o objetivo inicial, mas não Sim. deixamos de cobrir a questão da máscara e do isolamento, que são pilares nesta resposta. Ninguém ganha uma guerra usando apenas um tipo de arma. Vou eu lá com a alegoria bélica que eu não gosto. Nós precisamos nos utilizar de todas as ferramentas que nós temos. A máscara, o isolamento e as vacinas são estas ferramentas. Vamos utilizá-las. Tivemos a sorte, tivemos a união da humanidade em torno de criação de tantas vacinas, tantas estratégias, né? Precisamos aproveitar. Né? É uma pena que ainda não tenhamos no Brasil mais vacinas, mais tipos diferentes de vacinas. Precisamos de outras estratégias aqui, porque, insisto, a questão das cepas, das novas cepas, né? Essas novas cepas, a gente ainda vai ter que entender como é que cada vacina se adapta melhor, enfim. Né? Existe uma questão que nós estamos aí trabalhando junto com outros hospitais, num grande... aquela história da colaboração de novo, né? De fazer vacinas cruzadas para a gente poder olhar se, de repente, você imuniza na primeira fase com uma vacina e dá o reforço com outra, se isso não é melhor para as variantes, né? Então, você tem uma série de questões aí ainda. Vacina, máscara e distanciamento social. Tá? Esses são os nossos pilares, é por aí que a gente tem que ir. Estas são as ferramentas. Este vírus é sim derrotável, ele não é um vírus de Krypton, não é o supervírus, felizmente. Né? Nós temos as ferramentas, precisamos usá-las com responsabilidade individual. Doutor Riso, eu sou muito grata ao senhor, eu sou muito grata à ciência. É muito simples o que a gente tem que fazer. No final da história, é muito simples o que a gente tem que fazer. Usar a máscara, higienizar as mãozinhas, manter o isolamento. A gente conta com a colaboração da medicina, que nunca se mostrou tão amiga da gente, tão eficiente, né? Muito, muito, muito obrigada. Saudações corintianas. Fica com Deus. Eu que agradeço, porque vocês têm um papel fundamental, que é trazer informação validada, né? Obviamente, fica até feio eu dizer informação por gente que sabe do que está falando. Mas é isso. Numa sociedade onde a desinformação está ficando cada vez mais poderosa, o papel de vocês é tão importante quanto o dos cientistas. Trazer informação que seja bona fide para o cidadão é fundamental, porque grande parte das pessoas não fazem o certo porque não sabem o que o certo é. Exatamente. Mas a gente está aqui para dar a mão. Ninguém solta a mão de ninguém, porque o senhor tem informação e eu tenho veículo. Negócio fechado. E é por isso muito que eu obrigado. agradeço. Muito obrigado.